Bom dia, crianças. Hoje é a última aula de geografia. Nós estamos no capítulo 12. Cada um de nós é diferente. Página 236 até 248. E nós vamos fazer duas páginas de caligrafia, 68 a 69. Então, hoje a gente termina a apostila. Espero que vocês não estejam atrasados. Dia 16 eu vou postar a última aula, eu vou encerrar com o caderno de caligrafia. Quer dizer que hoje nós terminamos a apostila módulo 4, já chegamos ao final do ano, agora eu tenho que finalizar com as notas, espero que vocês não se atrasem. Então vamos lá, vamos abrir na página 236. Cada um de nós é diferente, então eu vou ler alguma coisa, eu vou explicar, porque se eu for ler muito, a aula vai ficar muito extensa. Você já parou para pensar quantas coisas novas aprendemos com as pessoas diferentes de nós? Então nós já aprendemos nos capítulos anteriores que nós somos diferentes, não existe pessoas iguais, entendeu? Uma pessoa igual a outra não existe. Então, cada um na sua cultura, cada um tem um modo de viver, cada um tem cada um tem sua opinião. Então, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que são. Não podemos colocar apelido, todo mundo já sabe sobre isso. Observe as pessoas ao seu redor. O professor e os funcionários e os colegas são pessoas diferentes de você? Então, se a gente observar as pessoas, a gente percebe que nós somos diferentes um do outro. Além da aparência física, como a altura, a cor dos olhos, da pele, dos cabelos, existem outras características que nos tornam diferentes. Então, existem outras características, o modo de pensar, o modo de agir, assim por diante. Agora, a gente observa que cada um de nós possui um modo diverso de pensar, de agir, por isso devemos respeitar a opinião do outro. Então aqui tem esses balãozinhos, né? E tem uma conversa entre as pessoas. Na minha opinião, devemos pintar de azul. Então cada um tem sua opinião. A outra pessoa já diz assim: eu acho que deve ser amarelo. Você sabia que se juntarmos o azul, o amarelo, criamos a cor verde? Que legal, então vamos pintar de verde? Então aqui você vê, a gente percebe que cada um dá a sua opinião, cada um age de um modo. Então passando para outra página, 233, cada um de nós possui atividades preferidas, como ler, jogar futebol, andar de bicicleta ou ir ao cinema. Então cada um gosta de uma coisa, cada um tem um gosto. Então aqui tem essa conversa aqui, ó. Oi, amiga. Oi, amigo. Quando será o jogo de futebol? Eu vou torcer pelo seu time. O jogo será na terça-feira, conto com você. Então, é uma conversa, né? A maneira como nos alimentamos, nos vestimos e a região onde moramos fazem parte do nosso modo de vida. Devemos respeitar as pessoas que possuem hábitos diferentes dos nossos e reconhecer que podemos aprender muito com essas diferenças. Então, a gente sempre aprende um com o outro. A gente sempre aprende coisas novas com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos pais, com os nossos colegas, vendo a opinião, ouvindo a opinião, ou vendo o modo de vida da pessoa. Porque nós sabemos que cada um tem um gosto, conforme o lugar onde mora é a sua cultura, cada um tem a sua cultura, se mora no estado de São Paulo, se mora em outro estado, se mora em outro país, então cada um na sua cultura. Mãe, o Taco veio almoçar com a gente, ele adora a macarronada que você faz. Na semana que vem, você almoça na minha casa, minha mãe vai fazer sushi. Então, vocês vão observar, né, essa conversa, essa fala, esse diálogo, e vamos passar para a página 238, aprendendo com as diferenças. Há pessoas que são diferentes, porque tem algumas deficiências. Então, a gente observa também
que tem pessoas que são diferentes de nós fisicamente, com algumas deficiências. Então aqui a gente observa aqui nessa figura, pessoas que trabalham com cadeira de roda, e aqui também a gente percebe pessoa com deficiência visual lendo em braille, pessoa com síndrome de Down participando de competição esportiva. Então, a gente fisicamente nós somos também diferentes, né, de algumas pessoas que têm deficiência. Passando para a próxima página, 239, atividade para a sala. Complete as frases corretamente com as palavras do quadro. Então, essa atividade vocês já conhecem. Vocês vão ler as palavras do quadro e vão completar a frase de acordo com correta. Por exemplo, além das características físicas, temos opiniões e modos de agir. O que? Região, brincar, escola diferentes. Então, nós temos modos de agir diferentes. A B, então, eu já falei assim, vocês farão a B e a C. Pinte as palavras que utilizarmos para demonstrar respeito e gentileza em relação a outras pessoas. Então, vocês vão pintar as palavrinhas que demonstra respeito e gentileza. Por exemplo, obrigado, desculpe, com licença, por favor. Então, vocês vão pintar somente essas palavras. Conversando sobre o assunto, reflita e converse com os colegas e o professor sobre a seguinte afirmação. Então, essa daqui, vocês vão fazer um xizinho, né, que teria que estar na sala de aula. Então, vocês não vão fazer essa, vão fazer um X. Passando para a próxima página, 240, os lugares adaptados para as pessoas. Então, existem, né, todos os cidadãos têm o direito de estudar, trabalhar, praticar esporte e se divertir. Todos também têm o direito de frequentar os mais variados lugares. Então, a gente observa aqui, nessa imagem, que o piso tátil para pessoas com deficiência visual. Então, vocês vão observar, aqui tem a flechinha. Placas, identificação dos lugares em braille, portas largas e sanitários adaptados para usuários de cadeiras de rodas. Então, vocês vão observar nessas figuras, nessa imagem, rampas de acesso para usuários de cadeiras de rodas. Então, vocês vão observar a necessidade que tem que ter nas escolas, porque todos têm os mesmos direitos. Não importa se ele é deficiente, tem que estar adaptada à escola, assim, de acordo para os tipos de deficiências, porque todos têm o mesmo direito de estudar e de frequentar os lugares. 241. Nas ruas de uma cidade também são necessárias algumas adaptações para as pessoas com deficiência possam se locomover. Então, não é só nas escolas, também no banco, nos correios, em todas as repartições públicas tem que ter rebaixamento na calçada, passagem de usuário para cadeiras de rodas, tem que ter na estação de metrô, na cidade de São Paulo, com piso tátil. Então, aqui a gente observa nessas imagens que em diversos lugares do mundo tem que ter tudo assim preparado para receber as pessoas com deficiência. Passando para a página 242, atividade para a sala. Pense nos lugares públicos que você frequenta no dia a dia. Eles possuem adaptações para receber pessoas com deficiência? Se possui, quais são elas? Então, vocês vão responder. Pessoal, a 2. Caso os lugares públicos que você frequenta necessitem de adaptações para as pessoas com deficiência, escreva nas linhas abaixo quais são essas adaptações. Então, também é pessoal. A 3. Siga a indicação dos quadros no diagrama abaixo para formar o nome de algumas adaptações necessárias para que as pessoas com deficiência tenham acesso aos lugares públicos. Então, aqui vocês vão juntar, né, as casinhas
e vai formar a frase A, B e a C, juntando as casinhas para formar as frases. Por exemplo, a A forma portas largas, assim vocês farão a B e a C. Tem que juntar as casinhas relacionadas aqui nesse quadradinho para formar as frases. Virando para a próxima página, 243, a gente observa aqui, essa placa apresenta o símbolo da cadeira de rodas. Ela indica aos motoristas que a vaga do estacionamento está reservada para pessoas que precisam dessa cadeira para se locomover. Então, quando a gente vê essa placa, a gente não pode estacionar o carro, tem que deixar livre, que é para pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas. Aqui nesse outro símbolo, esse símbolo indica que o material da embalagem que está contido pode ser utilizado ou reciclado. Esse símbolo orienta as pessoas a não jogarem essa embalagem em qualquer lugar, mas no lixo, que é o local correto. Então, virando para a próxima página, ligue os símbolos a seguir ao seu significado. Então, vocês vão observar o símbolo e vão ler a frase. Por exemplo, a primeira, a gente vê aqui esse símbolo. O que é que a gente vê? Aqui, quando tem esse símbolo, mostra que sanitário masculino e feminino. Então, vocês vão ligar, assim vocês farão as outras duas. Passando para a próxima página, que é 245, vocês vão fazer um xizinho, que não é para fazer, que seria na sala de aula. A 146 também, vocês vão fazer um X, seria na sala de aula. A 147, que é tudo continuação, não tem como fazer um X. E a 148 dá para fazer essa atividade. A terceira, você aprendeu que cada um tem uma história, com costumes, crenças e tradições. Veja a imagem a seguir que mostram crianças de vários lugares do mundo. Depois preencha a tabela com a letra equivalente à imagem da criança e as características descritas. Então, vocês vão observar, por exemplo, o que a gente vê nessa imagem A? Então, vocês vão ler aqui os quadradinhos, a correta. Então, a gente vê o quê? A Simi veio com seus pais do Japão e ama comer sushi. Ela também gosta de onigiri, um bolinho de arroz com peixe morninho em forma de triângulo. Então, quer dizer que a primeira imagem, a resposta A é a última. Assim vocês farão as outras, tá bom? Então, nós terminamos a apostila, terminamos a geografia também, quer dizer que nós terminamos a apostila inteira. Nós fizemos todos os conteúdos da apostila. Agora nós vamos pegar o caderno de caligrafia na página 68 e 69, consoante mais R. A, minha gatinha parda, que em janeiro me fugiu. Quem roubou minha gatinha? Você sabe, você viu? Então, isso aqui é uma cantiga popular, né? Contorne nos trava-língua, a seguir palavras com consoante mais R, depois escreva as. Então, aqui tem um trava-língua, repita 3 vezes, um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Aí, o que vocês vão escrever aqui embaixo? 3 tigres e tigres. Então, vocês vão escrever na linha azul, você já sabe, diga bem rápido. Pedro pregou um prego na pedra. Então, aí vocês vão escrever Pedro pregou prego, pedra. Então, só as palavras que travam a língua, vocês vão completar aí. Agora, com a ajuda do professor, escreva um trava-língua no espaço abaixo. Então, como vocês estão em casa, se vocês não conseguirem fazer, não tem problema. Faz um X e passa para a próxima página, 69. Escreva a primeira letra do desenho a seguir e descubra palavras com consoantes mais R's. Então, aqui vocês vão descobrir, né? Vocês vão olhar aqui o símbolo, os desenhinhos, e vão juntar as palavras e vai formar. A primeira formou zebra, aí vocês vão fazer as outras. Passando agora para 3, forme palavras de acordo com as cores. Então, vocês vão juntar as cores que está aqui na legenda e vai formar as palavras, certo?
Então eu sei que esse tipo de atividade vocês já sabem, vocês são muito inteligentes. Então por hoje a aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.